Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este que é o segundo domingo do tempo comum do ano A. E a primeira leitura de hoje se encontra lá em Isaías, capítulo 49, versículos 3, 5 e 6, que nos diz assim: O Senhor me disse, tu és meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele, não basta seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Amados irmãos e irmãs, para a gente poder entender bem essa leitura, eu acho que vale muito a pena voltarmos no tempo e entendermos o que estava acontecendo com o povo de Deus nessa época. Nós estamos naquilo que é chamado do segundo livro do profeta Isaías, que compreende desde o capítulo 40 até o capítulo 55. Provavelmente escrito por alguém anônimo. Nesse tempo, o povo estava no exílio babilônico, ou seja, é o momento histórico em que o Império Babilônico invade a região de Jerusalém, destrói o Templo de Jerusalém e leva uma parcela da população para ficar lá exilada. E visto que o povo estava diante dessa realidade, nós temos aí muita desesperança, muita tristeza, muito abandono da parte do povo. Muitos até mesmo questionavam, Deus nos abandonou, Deus não nos ama, porque nós estamos aqui exilados. E ainda levando-se em conta o fato de que o templo foi destruído e o templo era exatamente a centralidade do culto daquele tempo, então nós temos um povo que agora inclusive também está passando por uma crise de fé, uma crise também litúrgica das suas celebrações, dos sacrifícios que eram ali então realizados. E aí o que acontece? O segundo Isaías, como eu expliquei para vocês, ele surge com a temática geral da consolação e da esperança. O povo agora precisa ser consolado. O povo precisa agora ter esperança no seu Senhor. E é isso que a gente vai sentindo aí. Nesse segundo Isaías, aparecem 4 cânticos do servo, sofredor, ou servo de Javé, como alguns costumam também chamar. Eu vou até dizer para vocês quais são, caso você queira anotar. Isaías 42, versículos de 1 a 9. Isaías 49, versículos de 1 a 6. Isaías 50, versículos de 4 a 9, e Isaías 52, do versículo 13 até o versículo 12 do capítulo 53. Então são 4 cânticos. E esse aqui, nós temos 3 versículos do chamado segundo cântico do servo sofredor. E aí o que acontece? Esse servo que aparece aí, ora se confunde com o próprio povo de Israel, ora se confunde com algum profeta, ou depois ele começa a ser visto como aquele que é o Messias. Inclusive a gente, na Semana Santa, lê o cântico do servo sofredor associado à figura de Jesus Cristo. Esse servo, ele é escolhido pelo próprio Senhor, ele sofre sem reclamar, ele busca fazer a vontade de Deus, e é isso que a gente vai ver aqui dentro do texto. Então agora vamos lá, versículo a versículo. No versículo 3 diz assim, Tu és o meu servo. Muito mais do que uma visão apenas de alguém que é escravo do seu Senhor, a gente pode também olhar a palavra servo como aquele que é um instrumento escolhido. Deus escolheu a dedo o seu servo. Ou seja, a iniciativa é divina para que essa pessoa faça aquilo que Deus tanto sonha, para que seja então instrumento nas mãos de Deus. E aí diz o texto também, Tu és o meu servo Israel. Veja que agora é esse cântico associado à figura de Israel. Israel é servo do Senhor. Mas aí não todo o povo de Israel, porque nós tínhamos ali pessoas infiéis a Deus, nós tínhamos ali pessoas que acabavam abandonando o Senhor, mas estamos falando de uma parcela de Israel, a parcela que é fiel, a parcela que busca ouvir a voz de Deus. E aí, diz o texto, em quem serei glorificado. A glória de Deus, o poder de Deus fica à mostra, não olhando para o povo porque tem um grande exército, porque tem grandes carros, grandes armas, mas a glória de Deus fica evidente no povo porque o povo é fiel, porque o povo é obediente. A gente tem que começar a colocar isso na nossa cabeça. Às vezes a gente acha que a grandiosidade da nossa paróquia é termos uma assembleia lotada. O povo vai ver que a nossa paróquia é cheia de Deus quando ver os bancos lotados.
O povo vai ver que o nosso encontro deu certo quando nas fotos que nós tiramos aparecem muitas cabeças. De que adianta termos tanta gente se o povo não for fiel a Deus? De que adianta termos tanta gente se o povo não é obediente, se o povo não reza, se o povo não busca conversão? A glória de Deus é manifestada quando de fato o povo entende que é servo do Senhor e para ser servo precisa aprender a ouvir e obedecê-lo. E o texto continua. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Entenda, aquilo que a gente vive, a nossa missão, o nosso ministério, ele não é fruto do acaso. Mas ele vem de um chamado. E é um chamado que vem, desde sempre. É interessante verificar o fato de que Deus chama desde o nascimento, porque quando nós estamos no ventre da nossa mãe, nós não temos nada. Não sabemos falar. Nós não temos riquezas. Nós não temos nenhuma qualidade aparente, mas já ali Deus nos chama. Para que você possa entender que Deus nos chama não porque nós temos algo a oferecer a Ele acima de tudo, porque temos já algo bom. Mas Deus ele olha para nós exatamente olhando aquilo que nós temos a oferecer. Já no ventre de nossa mãe, Deus já sabe aquilo que você tem a oferecer. Mesmo que ninguém diga nada, mesmo que as pessoas não deem crédito a cada um de nós, mesmo que as pessoas digam assim, fulano não dá para nada, esse coitado, pelo amor de Deus. Quantas frases preconceituosas nós chegamos a ouvir. Mas, amados irmãos e irmãs, é mesmo perante esse preconceito, mesmo perante as dúvidas do povo, as incredulidades, que Deus vem e age em nosso meio. E aí, amados irmãos e irmãs, o texto continua, né? Que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. E aí vem um grande desejo do Senhor. Recuperar, unir. De fato, a grande missão que a igreja tem é de salvar as pessoas. Não é condenar. É de recuperar, é unir diante do coração do Senhor. Isso fica mais claro no versículo 6. Não basta ser meu servo. Não basta apenas ouvir o que Deus quer e rezar muito na igreja, por exemplo. Mas é preciso restaurar e reconduzir. E para isso, Deus faz então do povo luz das nações. No contexto bíblico, luz quer dizer verdade, vida, vontade de Deus. Deus quer que nós, enquanto igreja, sejamos vida para o mundo. Deus quer que nós, enquanto igreja, sejamos verdade, sejamos a própria vontade de Deus de modo aparente. Precisamos ser luz. E é interessante entender que todo chamado, ele não surge como um grande privilégio, né? Mas ele surge como uma responsabilidade. Se Deus nos chama para algo, nós somos corresponsáveis. Eu sei que responsabilidade pesa. Às vezes parece que a gente quer fugir das nossas responsabilidades, né? É melhor brincar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz a canção. Mas, amados irmãos e irmãs, para cada missão que o Senhor nos dá, existe uma responsabilidade atrelada a essa missão. E é muito importante que você tenha isso em mente. Deus não te dá um dom por acaso. Junto ao dom que Ele te dá uma responsabilidade. Junto a uma missão que Ele te dá uma responsabilidade. E essa responsabilidade é sempre de restaurar e reconduzir. Restaurar e reconduzir. Aqueles que se perderam. Reconduzamos a casa do Pai. Aqueles que com o tempo, igual uma imagem que vai ficando destruída e é preciso passar por um processo de restauração. Quantas e quantas pessoas parecem que estão perdendo a graça de ser imagem e semelhança de Deus e precisamos restaurar. A começar de nós, a chegar no outro. E eu trago para você uma pergunta, né? Temos sido luz? Ou temos abafado a luz? Ou temos atrapalhado a sede do mundo em reconhecer aquele que é a luz verdadeira? Amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus possa nos impelir e tocar, né, neste domingo, diante da nossa missão. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.